Reação de adição em alcenos. As reações de adição são características de compostos insaturados, ou seja, são compostos que têm ligações duplas ou triplas, que podem ser os alcenos, alcinos e os alcadienos. Em determinadas condições, a ligação dupla ou tripla, feita entre dois átomos de carbono, pode ser quebrada. E os elétrons, que eram compartilhados entre os átomos de carbono, passam a ser compartilhados com átomos de outros elementos que foram adicionados a moléculas numa ligação simples. Como mostrado aqui, ó. Aqui temos um alceno e aqui vão ser a substância que vai ser adicionada, tá? Então, vai ser adicionada onde? Nos carbonos que têm a ligação dupla, que são esses dois aqui. Como observem aqui, ó, nesse produto. O A e o B foram adicionados aos carbonos. Os óleos vegetais são exemplo, tá, de compostos insaturados. A molécula apresenta ligações duplas entre carbonos. A reação de adição a alcenos, que é o foco dessa aula aqui, pode ser de 4 tipos: adição de hidrogênio, adição de halogênio, adição de haletos de hidrogênio e adição de água. Vamos ver cada um desses tipos de reação de adição a alcenos. Primeiramente, vamos ver a adição de hidrogênio. Tá? Então, os alcenos possuem uma ligação dupla, como vocês já sabem, entre carbonos e sofrem adição de hidrogênio, que é chamada de reação de hidrogenação, na presença de catalisadores metálicos, como, por exemplo, o níquel em pó, formando compostos saturados, os alcanos, que são os compostos que apresentam ligações simples, somente ligações simples, entre carbonos. O catalisador é fundamental porque torna a reação mais rápida e economicamente viável. Atualmente utilizam, além do níquel, como eu já falei, a platina, o paládio também. E todos são finamente pulverizados. Então, aqui temos exemplo, ó, de uma adição de hidrogênio. Temos aqui o alceno, que tem a ligação dupla aqui, por isso que é um alceno, e vai ser adicionado hidrogênio, H2, 2 átomos de hidrogênio, tá? Vai ser usado como catalisador, pode ser o níquel ou a platina, e vai ter pressão e calor. Tá? Então, os hidrogênios são adicionados nos carbonos. Observem, olha, CH2 e agora tem CH3. Foi adicionado um hidrogênio em cada carbono. Tá? Então, ó, foi uma transformação de um alceno em um alcano. Essa reação é chamada de reação de Sabatier-Senderens, que serve de base para a produção, por exemplo, de margarinas a partir de óleos vegetais. Tá? Então, é uma gordura vegetal saturada. A molécula apresenta principalmente ligações simples entre carbonos. Temos a adição de halogênios, que será a adição do cloro, que é o Cl2, ou do bromo, que é o Br2, ou do iodo, que é o I2, a alcenos, e é ativada na presença de luz. Esse símbolo aqui é a indicação de presença de luz. Produz dihalogenetos vicinais. O que seria isso? Moléculas com 2 halogênios em átomos de carbono vizinhos, como mostrado aqui neste exemplo. Então, ó, temos alceno, tá aqui a ligação dupla, e vai reagir com o Cl2. Um cloro entra em um carbono e o outro cloro entra em outro carbono, que no caso aqui são carbonos vizinhos, então fica um do lado do outro, tá? Mesmo que a molécula seja uma molécula maior, vão continuar sendo vizinhos, porque a ligação dupla vai ser entre esses dois carbonos. Então, aqui vai ser uma reação, ó, um alceno produzindo um dihaleto. Adição de haletos de hidrogênio. A adição de haletos de hidrogênio pode ser a adição do cloreto de hidrogênio, que é o HCl, do brometo de hidrogênio, que é o HBr, e do iodeto de hidrogênio, que é o HI, a alcenos.
Em geral, vai seguir a regra estabelecida experimentalmente em 1869 pelo químico Markov-Nikov, da Universidade de Kazan, lá na Rússia, diretor da Universidade de Moscou. Já já aqui no próximo slide eu mostro o que diz essa regra de Markov-Nikov. Em geral, o que é a adição de haletos de hidrogênio? Está aqui como exemplo o HBr, que vai ser adicionado numa ligação dupla. Tá? Então, a alceno vai produzir um haleto. Então, o que seria a regra de Markov-Nikov? Ela diz o seguinte, que na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla, ou seja, ao átomo que possui mais ligações com o hidrogênio. Vamos ver aqui nesse exemplo. Então, temos aqui o composto orgânico que vai reagir com o HCl. O que diz a regra? Que o hidrogênio ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Cadê a ligação dupla? Tá aqui, os dois carbonos da ligação dupla. Temos esse, eu vou chamar de carbono, esse aqui eu vou chamar de carbono 1 e esse aqui de carbono 2. O hidrogênio aqui do HCl irá entrar em qual carbono? No 1 ou no 2? No carbono 1. Por quê? Porque ele é mais hidrogenado, ele tem mais hidrogênios. Esse carbono ele tem 2 hidrogênios. Já esse carbono aqui, ele não tem nenhum. Então, vai entrar neste carbono aqui. Ó, então, entrou o hidrogênio neste carbono. Era CH2, ficou CH3. Já o carbono ficou com carga positiva, porque ele perdeu uma ligação, que foi essa aqui, não é? E é nesse local aqui que vai entrar o cloro. Então, entra o cloro ó, nesse carbono. Então, forma aqui o novo composto. E da outra maneira, ó, se o hidrogênio entrasse nesse carbono, ficaria assim. Porém, não existe essa reação, tá? Porque tem que seguir a regra de Markov-Nikov. Temos também a adição de água. Então, a adição de água a alcenos, feita em meio ácido, produz álcoois. E ocorre segundo a regra de Markov-Nikov também, né? Que é o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Como mostrado aqui no exemplo, ó, temos um alceno. Nesse caso aqui, ó, não existe o carbono mais hidrogenado, porque eles são iguais, né? Ó. Aqui é CH2 e aqui também é CH2. Então, né, tanto faz o hidrogênio entrar um ou no outro. Tá? Então, o alceno vai reagir com a água, o hidrogênio vai quebrar aqui essa ligação, ó. Um hidrogênio fica em um carbono e o OH no outro carbono. Forma esse composto. Ó, quando tem o OH, é o quê? Álcool. Nesse exemplo aqui, ó, a gente já pode usar a regra de Markov-Nikov. Temos esse composto aqui que vai reagir com a água. Tá? Quem são os carbonos da ligação dupla? Esse aqui e esse. Qual é o carbono que é mais hidrogenado? Quem tem mais hidrogênios? Vamos ver. Esse carbono aqui, ó, ele não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono, ele tem um hidrogênio, então ele tem mais hidrogênios, esse aqui. Então, ó, esse hidrogênio aqui, do reagente aqui, ele vai entrar nesse carbono aqui, ó. Observem que ele entrou aqui. Aí, a outra parte da molécula, do OH, entra no outro carbono que sobrou. Vamos ver aqui como é o mecanismo dessas adição em alceno, dessas reações de adição em alceno. Tá? Então, o mecanismo normal da adição em alcenos pode ser explicado da seguinte maneira. A primeira etapa é o quê? Tá? Os pares de elétrons aqui da ligação dupla, né? Como vocês sabem, elétron tem carga negativa, então ele se atrai por algo de carga positiva. Então, os elétrons aqui, eles vão ó, e pegam esse H+, que tem carga positiva. Aí ele vai entrar na molécula. Lembrando lá da regra de Markov-Nikov, onde é que esse hidrogênio vai entrar? Nesse carbono aqui ou nesse? Ó, esse carbono tem um hidrogênio e esse tem 2. Se esse tem 2 aqui, ele tem prioridade, então o hidrogênio vai entrar neste carbono aqui. Aqui, ó, entrou nesse carbono. Aí, como o outro perdeu a ligação, ele vai ficar com carga positiva, porque ele perdeu os elétrons da ligação. Aí, na segunda etapa, é o quê? O bromo
ele vai entrar aqui nesse carbono que é positivo. Ó, negativo com positivo se unem. Então, ele vem e entra aqui, tá? E forma aqui, ó, o novo produto. Então, esse é o mecanismo da reação de adição em alcenos. E temos também a adição em ligações duplas conjugadas. Ligações duplas são chamadas de conjugadas quando estão separadas por apenas uma ligação simples, como acontece nesse composto aqui, ó. Então, ó, temos uma ligação dupla aqui e outra aqui. E no meio tem uma ligação simples. Então, esse aqui é chamada de ligação dupla conjugada. Havendo reagente em excesso, esses alcadienos, que é como a gente chama as ligações duplas conjugadas, são de alcadienos ou dienos, darão reação em dobro quando comparados com os alcenos. Por exemplo, aqui, ó, temos um dieno aqui, ó, que tem ligação dupla conjugada, uma ligação dupla, uma simples e uma dupla. Vai reagir com duas moléculas de Br2 em excesso, tá? Então, vai entrar cada bromo em um carbono que dá a ligação dupla. Ó, entrou um bromo aqui, onde tinha ligação dupla, e esse carbono aqui também tinha ligação dupla. Entrou o bromo. Tinha outro aqui, não era? Ó, entrou outro bromo e outro bromo. Então, o dieno, ele se transformou em um tetraaleto. Se o reagente, que no caso é o Br2, né, do exemplo, está em falta, além da adição normal, que é a adição 1, 2, que ocorre nos carbonos 1 e 2, surge como novidade a chamada adição 1, 4, que é a que ocorre nos carbonos 1 e 4, que é a caso aqui desse exemplo. Ó. Então, temos aqui ó, o dieno conjugado, né? São as ligações duplas alternadas, uma dupla, uma simples e uma dupla. Vai reagir com uma molécula de Br2. Porém, a gente tem duas ligações duplas, então ele vai ter que ter vai entrar somente em uma dessas ligações duplas, né? Aqui, quando ele entra na posição 1 e 2, é chamado de adição 1, 2. E quando eles entram na posição 1 e 4, que é a chamada de adição 1, 4. Esse produto aqui ele vai predominar. A adição 1,4 é uma consequência direta do fenômeno da ressonância existente em ligações duplas conjugadas. De fato, o buta 1,3-dieno apresenta as seguintes formas de ressonância. Então, temos aqui ó, as ligações duplas conjugadas, não é? O que acontece? Ó, essa ligação dupla aqui ela é quebrada. Uma ligação dupla ela tem 2 elétrons. Esses elétrons vão ser transferidos para o carbono, como está mostrado aqui, os 2 elétrons da ligação. Como ele está aqui no carbono e o elétron tem carga negativa, fica com esse sinal aqui de negativo. O outro carbono está com carga positiva porque perdeu os elétrons da ligação. Aí aqui é a primeira forma de ressonância. Para ir da primeira forma para a segunda, o que acontece? Essa ligação dupla aqui, o par de elétrons, vai para cá, para poder estabilizar essa carga positiva aqui. Então, ó, estabiliza por quê? Porque forma uma nova ligação. Já como esse aqui perdeu a ligação dupla, perdeu os elétrons, ele ficou com carga positiva. E esse aqui é a segunda forma de ressonância. As formas de ressonância ficam se transformando uma na outra, por isso que essa setinha aqui, ó, que indica que uma se transforma na outra. Com a adição do Br2 se processa por um mecanismo iônico, as posições a serem atacadas são 1 e 2 na primeira forma de ressonância. Então, quando formar o produto 1, 2, aconteceu com essa forma aqui de ressonância. E quando for 1, 4, é na segunda forma de ressonância, que é essa forma aqui, quando o produto for 1, 4. Que foram as referências que foram utilizadas para essa aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau.